O jornal Rios News traz imagens exclusivas dos ocorridos dos últimos dias. Cenas fortes do céu vermelho, entidades do inferno, caos, desespero e pessoas possuídas. Acompanhe as matérias e entrevistas com a população. Boa noite, cidadãos de Beverly Hills e do condado de Rosewood. Eu sou Loris Kollontai. A Rios News está aqui cobrindo uma situação emergencial em Beverly Hills. Como vocês podem ver, os céus estão nessa coloração vermelha. A universidade alertou para que a população, por favor, procure abrigo. A Universidade de Beverly Hills acaba de enviar uma mensagem pedindo encarecidamente que não cheguem perto, pois estão sofrendo ataques perigosos. Então eles que estão correndo um risco, né? Não tem muito o que fazer no momento. Até os veículos do departamento pararam com a situação. Obrigada, então, não tem muito o que fazer no Estamos momento. aqui na avenida principal que dá para a universidade. A visão aqui é de puro caos e muitos veículos explodidos. Atrás de mim temos um helicóptero totalmente carbonizado. Como vocês podem ver, vocês poderiam, por favor, falar aqui para o Jornal Rios News o que aconteceu? Então, foi uma experiência, assim, muito, no seu muito nervosismo, né? A gente estava no nosso carro, do nada o nosso carro começou a pegar fogo, a gente teve que, assim, sair correndo. E o meu amigo, ele não pisa na grama. Então foi uma situação muito, muito delicada, porque quando eu olhei pra frente, a gente viu um jardim. Aí a gente entrou em desespero. E aí, do nada, tudo pegando fogo. E o Jano tava na escola, a gente foi tentar salvar o Jano. E eu queimei um pouquinho do meu cabelo e eu tô muito mal com isso. Em meio a isso tudo, a gente ligou pro Jalo, né? E a gente falou, Jalo, onde é que você tá? Aí ele falou, eu tô dentro do... Como é o nome do negócio? O ginásio. Aí a gente entrou dentro do ginásio, a gente ligou pra ele em seguida, falou, Jalo, você não tá aqui. Aí ele falou o seguinte pra Kate, isso era uma emboscada, porque eu quero ficar com a Dynasty, e eles... Com a Dynasty não, com a Playboy. E ele sabe que a Playboy é da Dynasty, então, ou seja, tudo isso que tá acontecendo aqui em Beverly Hills no momento é culpa do Jalo. Eu agradeço pela entrevista. Existe algo mais que vocês gostariam de acrescentar? Amiga, fala aí. O que ele falou na sua... O que falou no ouvido dela foi o seguinte, procure seu segredo. Procure seu segredo. Só deu pra entender isso, amiga. É um segredo? Eu não escutei direito. Pode repetir? Eu vou repetir novamente, tá? Ele falou a seguinte frase. Ai, a fumaça! Madrinha! Ai, meu Deus! Aí eu falei, mulher, eu falei. Nossa jornalista se recuperou e continuou algumas entrevistas. Então, a gente estava em aula do professor Willy Wonka, né, gastronomia. A gente foi pro Covil. E quando a gente estava a caminho do Covil, começou esse sinal, né, essa sirene. Aí recebemos algumas mensagens de que o colégio estava em chamas, que não era seguro, que não era para ficar lá. E até o momento estamos assim, nessa situação. Ouvi falar também que a época estava em chamas, mas graças a Deus ainda não aconteceu nada aqui. Quando a gente saiu, não, mas a gente recebeu algumas mensagens que a universidade não estava segura. Só essa mensagem que recebemos. E na praça disseram que uma pessoa estava atropelando as outras pessoas. Não sei se foi uma pessoa certa, se era uma entidade. De verdade, não sei. Entrevistamos o professor William Wonka sobre o momento de caos enquanto dava aula. Confira. Eu não sei o que tá acontecendo, mas a minha opinião é... Vamos melhorar a segurança? Tá uma porra, né? Então, eu tenho uma grande questão, né? Pois eu estava a caminho do Covil. E pra segurança deles, eu entrei imediatamente pro Covil com eles, certo? Pra segurança deles próprios. Mas eu avisei, por questões de emergência, a aula foi cancelada. E literalmente eu recomendava eles ficassem lá no Covil pela segurança deles próprios. Mas eu não impedi ninguém de sair, certo? Porque eles são dos maiores, né?
Mas eu recomendei, né? Esperar a polícia ou algum órgão aí pra ajudar a gente. Estamos aqui com a vice-reitora Laura Seven e diante dos estranhos acontecimentos da noite de hoje, a gente veio aqui entender o que está acontecendo e perguntar também, porque a maior parte dos estranhos ocorridos foram dentro do território, né, dali da parte da universidade. Vice-reitora, o que aconteceu? Então, a gente acabou recuando, né, a universidade, porque tava tendo um ataque, tava tendo um raio, trovões ali ao redor. E aí acabou que em torno de uns 5 minutos a universidade começou a pegar fogo na frente. E aí chegou muitas pessoas, muita população, a gente pediu pra recuar, infelizmente a nossa voz nunca é escutada, né? Mas... E aí começou os ataques, começou a aparecer demônios, né? Não sei, não deu pra mim conseguir ver. E aí eu vi muitas pessoas no meio da rua, com dores de cabeça, enjoadas, levitando. E eu fui uma delas também, que acabou flutuando, ficando enjoada e tudo mais. E o Israel começou a cair do nosso lado. Quando a senhora começou a levitar, a senhora enxergou alguma coisa? Tinha alguém perto de você? Alguma entidade fazendo isso? Além da náusea, do enjoo, você sentiu mais alguma coisa? Ouviu alguma coisa? Então, quando aconteceu, tinha um demônio, sim, que ele é uma fumaça, e na fumaça ele acaba nessa fumaça ele se transforma num demônio, né? E aí acabou que no escuridão também não deu pra ver muito bem, mas ele acabou deixando muitas pessoas enjoadas ali no momento. E também foi dito que na rádio, que eu estava na rádio ouvindo, também vi pessoas passando falando que tinha zumbis. Perto dali também tinha uns cachorros, ali pra perto da universidade. E os alunos, eles retornaram para aula agora? Já está seguro? Como que a gente sabe que o espaço acadêmico está realmente agora em paz para receber esses estudantes? Então a gente deu um tempinho, né, para ver se normaliza. Até então não aconteceu mais nenhuma coisa, está tudo normalizado. E aí é que a gente conseguiu pedir para retornar. Mas caso aconteça novamente, a gente suspender diretamente as aulas para amanhã. Mas tem sim, a gente tem o apoio dos bombeiros, do hospital e da polícia, caso aconteça alguma coisa e precise de ajuda. Senhorita Laura, uma última pergunta. A senhora saberia dizer o porquê de ter aparecido da universidade? A senhora acha que a universidade está sendo palco dessas estranhas entidades por alguma razão específica? Sinceramente, até então não tem nenhuma razão. Não tem nenhuma razão para ter tido o ataque diretamente na universidade, porque logo em seguida que a gente mandou um aviso nos telefones, logo em seguida teve o ataque lá na universidade. Então, acaba que foi visada muito por ter tido pessoas. Foram pessoas lá pra universidade procurar abrigo e acabaram sendo visada, entendeu? Mas até então não tem nenhum motivo. Muito obrigada, senhora Laura. Se a senhorita quiser falar alguma coisa em específico para a população, o Jornal Rios News está aqui dando espaço para a senhora, cedendo espaço para a senhora deixar alguma mensagem para os alunos, para a comunidade. Em nome da Rios News eu agradeço e peço que, por favor, os cidadãos de Beverly Hills e do condado de Rosewood fiquem seguros. Bom, o único aviso que eu tenho é que tomem cuidado, que não se arrisquem muito, porque no acontecido muitas pessoas acabaram indo pro fogo, né? Então tomem mais cuidado com isso. Boa noite, Beverly Hills. Eu sou Felícia Montenegro e estamos aqui com a Natasha Bonaceira, que tem aí mais informações sobre o evento desta noite de terça-feira. Natasha, o que você presenciou aqui, né, no cassino durante os eventos do dia de hoje? Boa noite, gente. A gente estava aqui trabalhando normalmente e do nada começou a soar um alerta, o céu começou a ficar vermelho, as luzes apagaram e eu pedi para todos os funcionários irem lá para fora. O céu estava tudo vermelho, então não tinha energia, não tinha nada e ficou todo mundo lá fora aglomerado nos carros esperando alguma coisa acontecer, coisas desse tipo. Do nada apareceu uma névoa preta em cima dos carros, começou a atacar fogo na frente do cassino, explodiu todos os carros lá na frente. Algumas pessoas começaram a levitar e outras conseguiram correr. Aparentemente aconteceu só isso, depois a névoa sumiu
E aí a multidão se dispersou e a gente não viu mais nada. E foi tudo isso, né? E como é que Foi. como é que foi o protocolo de segurança aí? Eu só pedi pra todo mundo se retirar e ficar lá fora, por conta que é mais fácil, se acontecer alguma coisa, correr. Mas logo depois a gente recebeu um aviso pra ficar em local coberto. Aí a gente voltou aqui pra dentro e esperou um pouco. E depois o pessoal quis sair pra fora e aí eu não vi mais ninguém. Todo mundo se dispersou. E não houveram feridos ou alguém se Não, feriu não. durante... Não? Bom, Não. é isso, né? Voltamos aí pro estúdio com mais informações dessa noite fatídica aí em Beverly Hills. Boa noite. Então, estamos aqui de frente ao cassino e a gente esteve entrevistando a população aqui no cassino de Beverly Hills e encontramos aqui o cidadão Ian. Acabamos de ver uma pessoa caindo aqui na frente, graças a Deus, né? Que Deus seja louvado. Tem muito buraco aqui na frente, sabe? É, bom muito demonstrar, buraco, assim, né? As pessoas, tem as algum meninas de andando com reforma. salto, né? Salta agulha, né? Tropeçam nos buraquinhos, né? No tijolo, né? Acontece, gente. Sim. E a gente tá aqui para entrevistar então o Ian sobre o que aconteceu com você, meu anjo. O que aconteceu aqui quando você estava aqui dentro do cassino, querido? Então, a gente tava aqui no cassino trabalhando e do nada tudo começou a ficar muito vermelho, muito quente. E aí tocou uma sirene muito forte no nosso ouvido, sabe? E aí a galera começou a ficar desesperada lá embaixo. E aí a gente recebeu uma mensagem no nosso telefone celular da prefeitura falando assim: se vocês estão sem abrigo, vão até a universidade, porque aqui a gente tá acolhendo as pessoas pra ficarem todas juntas em segurança. E a gente foi, pegou, e tava eu e o Masca, né, que é um amigo meu que é dos geeks, e aí a gente lá, chegando lá, era fogo pra tudo que é lado, Joana, muito fogo, muito fogo. Aí começou, antes da gente ir pra lá, aqui começou a cair raio, por isso que a gente foi pra lá, entendeu? E aí chegou lá, começou a pegar fogo em tudo. Tentou se abrigar, né? No caso do fogo, aí começou a cair raio lá também. Aí apareceu um demônio, acho que o nome dele é Beelzebub, uma coisa assim. E aí a Cariúcha tava lá e ela deu uns tiros nele. O pessoal correu pra um lado, a gente correu pra outro. E aí foi basicamente isso. A gente maior foi pra um lado, ele foi atrás dela. A gente ficou livre, eu e ele, a gente foi pra outro lugar. Depois a gente se apregou lá no Covil, né? Aí ficamos lá, ficamos de boa. Graças a Deus lá não aconteceu nada. Mas aqui foi assim, um inferno. Era muito raio, muitas trovoadas. E você notou isso aqui mais aqui próximo ao cassino ou notou em outros lugares aqui do sul também, Então, querido? não foi só no cassino, não. Foi aqui no cassino, foi lá no colégio e também foi lá no hospital. Porque mais tarde, como eu tinha machucado meu pé, né? Por causa da explosão do carro que foi próxima, e aí eu tropecei, aí eu fui no hospital pra poder ver. E lá também tava pegando fogo, assim, em tudo. Não dava nem pra entrar no hospital pra poder falar. Então, provavelmente esse demônio estava atacando locais de grande circulação de população Sim. aqui de Beverly Hills, né? Entendi. E você conseguiu ver esse tal demônio, ouvir alguma coisa? Não consegui. Só que eu vi que a galera tava falando, o demônio tá aqui, não sei o que, no colégio. Aí quando a gente ouviu isso, a gente foi e meteu o pé, né? Pra não morrer, pelo amor de Deus, né? Imagina, o bicho vem acima da gente e mata a gente. Claro, nunca se sabe, né, querido? Pois né? é, Nunca se sabe. nunca se Você já viu isso anteriormente, querido? Sentiu isso anteriormente? Ou é a primeira Então, vez? eu vi quando tava acontecendo lá a abertura dos portais, né? Que eu fui lá pra poder tentar ajudar o pessoal a fechar e tudo. E aí, assim, eu até tirei foto de alguns dos demônios. Não sei se eu posso mostrar aqui pra você, né? Mas eu vi até o dia que tava todas as Trixes em volta da Lilith e falando um monte de coisa lá, meio esquisita. Ó, tem até uma foto registrada que fui eu que tirei, né? Então a galera até tem, ó, tá vendo? Meu Deus Foi essa do fotinha céu. aqui. E tava uma coisa assim, surreal, sabe? E ela falando várias coisas, os demônios tudo em volta, assim, atacando o povo e os cachorros também. Aí Deus, foi a primeira cachorros? vez que eu vi. Tem uns cachorros demoníacos, assim, com uma crista amarela, Meu que eles Deus têm do fedor céu. eles fedem a enxofre, uma coisa assim, muito terrível, muito terrível. Meu Deus do céu. Realmente a Ana Isabel tem que estar trabalhando muito, né? Porque provavelmente a Sim. população vai estar querendo bater nesses cachorros, né? Tava até Jesus. falando que era os wolves, olha que absurdo, gente. Meu Não Deus do pode. céu, outra fake news. aqui É nessa outra fake cidade, news né? dos wolves, A galera Oh. adora
Eu tenho certeza que é daquela pessoa das antigas, né? Mas enfim, né? Deixa minha Pois boca quieta. então, né, querido? Pois então, né, Pois é, não querido? Já quero não fazer bastasse polêmica os aqui, wolves né, ter Jona? banheirão, agora temos cachorros Não também tem com mais jeito isso não, lá nos enxofre. ouves não. Isso cancela esse negócio, esse Não tem boato. mais, Tá, vou querido. aproveitar então essa entrevista pra falar pra vocês. Isso não existe mais nos ouves, gente. O banheirão, ele morreu junto com a morte daquele, infelizmente, ele morreu, que Deus o tenha. Aquele rapaz lá, que eu não lembro o nome dele agora, que era líder dos ouves. Morreu junto com ele, tá? Aham. Infelizmente, Deus o tenha. Mas isso não existe mais. O banheiro foi lavado, que era utilizado na época para essas práticas. Isso não existe mais. A gente fez toda uma, né, chamou uma equipe para tirar todo o restante de coisas lá que eles jogaram, né? Não sei, que eles usavam, né? Que falaram que também tinha até não sei, que era um rapaz chamado, acho que não, você lembra desse tal de até a garota do blog falou sobre que ele, né, então ele também participava, né, com o pessoal lá dos ovos antigos. Mas isso não existe mais, gente. Isso tá cancelado. Então, por favor, não falem sobre banheirão com a gente, que a gente não faz mais isso. A nossa fraternidade é focada somente em esporte, nada além disso, e amizade, entendeu? É isso. Enfim, então a gente conversou aqui com o Ian, que teve fortes relatos É aqui. Ian. Tá bom. A gente conversou aqui com o Ian e é isso, gente. Vamos continuar apurando aqui as notícias sobre esse possível demônio aqui em Beverly Hills. E de volta pro estúdio, gente. Essas foram entrevistas e imagens exclusivas. Lembre-se, nenhum lugar é seguro. Fiquem em segurança.